É Páscoa, que bom que você está aqui, que bom que você conectou. Não esquece ainda de aproveitar e mandar para mais alguém e compartilhar, porque a gente vai entender que Páscoa não é uma coisa que se passa sozinho. E você não está sozinho. A gente quer te convencer de que nesse mundo que a gente vive hoje, nem espaço e nem tempo separam mais a gente. Isso é muito contemporâneo de falar sobre teorias de espaço-tempo, mas é isso que marca os tempos que a gente vive. Quando a gente está falando sobre Jesus e sobre a Páscoa, espero que você tenha acompanhado a gente já desde semana passada, falando sobre o Domingo de Ramos, como que Jesus chegou em Jerusalém, e tenha visto no nosso IGTV também, na sexta-feira, que foi a Sexta-feira Santa ou a Sexta-feira Boa, para entender um pouco da crucificação e por que a cruz, né? Que parece algo tão pesado. E hoje a gente celebra a ressurreição de Cristo. Tudo isso foi para que as pessoas vissem. A gente precisa voltar lá para o Gênesis para a gente entender o que é a importância de que as pessoas vissem. Quando a gente vai lá para Gênesis, no capítulo 3... Vamos voltar lá. Ele fala sobre o relato da queda. Lá no 3:7 ele diz: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Se você segue bastante a gente pregando, a gente sabe que logo depois disso vem a pergunta mais importante da Bíblia inteira aqui. Qual que é, irmã Sara? Quem te disse que vocês estão nus? Né? Tipo, Deus pergunta para Adão e para Eva quem que falou, né? É engraçado que um pouquinho antes disso, quando eles comem daquele fruto que não era para ter comido, aparece dizendo que os olhos dos dois se abriram. Deus fez eu e você para o relacionamento. E o relacionamento não é algo visual, o relacionamento é auditivo. Relacionamento é o que fala e ouve. Esse era o sentido dominante de Adão e Eva quando Deus criou eles. E eles passaram a ser seres visuais. Eu sou extremamente visual, quase todo mundo é visual. São raríssimas as pessoas que têm a audição como sentido principal. Mas já entenda isso como justiça acontecendo na tua vida. E por isso que foi tão importante que Jesus viesse em carne, porque Jesus ele era uma palavra. Jesus ele entrava pelo ouvido, e é assim que Deus quer entrar para conviver na gente, é através do ouvido. Então, quando a gente dá ouvido para uma serpente, todas as coisas mudam dentro da gente. A gente não é tanto pelo que a gente olha e enxerga que contamina a gente, mas é pelo que a gente fala e pelo que a gente ouve. Não é por menos que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Mas Jesus sendo uma palavra, Deus usou a palavra no Velho Testamento inteiro para tentar atingir o coração do homem. Mas isso não deu certo. Jesus, que era a palavra, que era um ser auditivo, ele teve que virar um ser visível. Porque o homem se tornou visível e Deus sempre encontra o homem no lugar onde ele está. Ele encontra você na tua realidade, ele me encontra na minha realidade. Ele começou todo esse negócio do sacrifício porque aparece na Bíblia que Caim e Abel já faziam sacrifício, isso já era humano. Então todo homem sabe que tem algumas coisas que ele precisa pagar para que as coisas estejam em equilíbrio, estejam em justiça. Não foi por menos que ele encarnou e veio como homem para viver entre nós. Não foi por menos que ele foi sacrificado, porque é isso que o amor faz. O amor sacrifica, o ódio mata. São duas coisas diferentes. Mas só que os dois levam para a morte. E nessa vida, o que a gente tem de certo é morte e impostos, né? Jesus fala bastante sobre esses dois. Mas quando Jesus ele começa a conversar com os discípulos, e desde o começo do ministério dele, a palavra que ele mais fala aqui, olha, quando começa de verdade o ministério dele, depois do batismo e João Batista ele vai preso, e Jesus assume a liderança de todo o movimento, que era João Batista o líder até então. A primeira coisa que Jesus fala, depois de assumir a liderança daquele movimento todo é: o tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas.
Então, desde o começo, ele vem trazendo essa palavra utópica de reino. Então, ele coloca reino de Deus. E esse reino de Deus, ele é esquisito porque a gente quer visualizar ele, porque nós somos visuais. Mas o reino de Deus, ele é algo auditivo, porque ele fala que o reino de Deus chega através da pregação das boas notícias, das boas novas. E conforme ele vai passando e chega depois da Sexta-feira Santa, lá na frente, né, depois do Domingo de Ramos, quando ele entra em Jerusalém, ele já entra confrontando o sistema religioso. Quando ele entra, ele já chega lá derrubando a mesa do templo e falando: vocês transformaram isso aqui num covil de ladrões e vocês estão aqui para ganhar dinheiro com algo que é o relacionamento com Deus. E tipo, mudando toda a ideia, porque ali era um lugar de sacrifício, porque o amor sacrifica. Por mais que soe tão esquisito pra gente, mas a gente começa a entender só quando a gente sacrifica. A gente não consegue entender quando o sacrifício é dos outros. Eu já ouvi inúmeras vezes pessoas falarem: existe algum momento que você está servindo a Deus demais, que você passou da conta? Só que a pergunta que vem no meu coração: eu nunca vi alguém que está servindo demais questionar servir demais. Eu sempre vejo quem está servindo de menos questionar servir demais. Porque o sacrifício, ele é o contexto do milagre, e aquele que está sacrificando, ele consegue enxergar os milagres ao redor dele. Então, por isso que nunca tem como servir demais. Mas aquele que serve de menos, ele não está dentro do contexto do sacrifício, ele está fora dos milagres de maneira visível, porque a gente é humano, a gente precisa ver as coisas às vezes. Então, ele chega em Jerusalém, já começa aquilo lá e via que, ao invés de estarem sacrificando, tipo, a ideia do sacrifício era de levar um animal puro, era de levar um animal perfeito, era de levar o melhor animal do teu rebanho. Por quê? Porque aquilo tem um significado para mim, quando eu estou levando. Quando eu levo um que é o segundo, que é o terceiro melhor, não existe Deus aceitar menos, não é que aquilo ali tem um valor menor, mas tem um valor menor para mim. Quando eu sacrifico menos do que o meu melhor, isso não fala sobre quem Deus é, porém ele fala sobre quem Deus é para mim. O valor que eu estou atribuindo àquilo ali é menor. Então ali eles iam lá, chegavam na hora e compravam uma pombinha para ir ali sacrificar, e todo mundo vê sacrificando, porque com o tempo esses atos religiosos, eles começam a virar uma fachada para a sociedade, eles começam a virar uma fachada para aquele que está olhando em volta. Deus não quer mudar a minha e a tua aparência. Essa não é a principal importância. O que Deus quer mudar o nosso conteúdo. Ele transforma a gente de dentro para fora. Mas quando chega ali e faz aquele ato religioso na frente dos outros, ele dá toda a aparência de santidade. Ele dá a aparência de que está fazendo aquilo que é para fazer, mas simplesmente está cumprindo um ato que, na expectativa dos outros, né, eles vão te medir conforme aquilo ali. Tudo parte do julgamento nisso daí. Então ele começou naquilo ali, tudo que ele falava ofendia os religiosos da época. Os religiosos da época, eles viam que estava todo mundo indo atrás de Jesus, eles precisavam derrubar aquele cara. Era inevitável. O próprio Império Romano que estava lá não conseguia achar nenhuma acusação para matar ele. E os caras queriam matar. E como a gente viu na semana passada, cara, não era só matar Jesus, queria matar o Lázaro, velho. Tipo, tinha acabado de ressuscitar o cara. Tipo, mas Lázaro era a prova, ele era o rumor de que Jesus era real. E eu imagino, dentro dessa coragem de sacrifício que ele teve lá, ele chegando em Jerusalém, sabendo que ele estava chegando no matadouro, sabendo que ele estava chegando no covil dos inimigos, mas era algo que precisava ser feito. Na verdade, a crucificação, ela foi um show de horrores aberto ao público. Ela foi uma maneira genial de Deus de comunicar o amor dele através do sacrifício. E é toda a teoria do marketing que você pegar, ele está dentro dessa comunicação das boas novas. Ele pegou no alto do morro. Então, uma logomarca, quanto mais alta ela está posicionada, tipo, para você estar no supermercado, para tua marca ficar na prateleira de cima, você paga mais pro mercado, para estar no top shelf. Ele vai lá em cima, no alto do morro, e cria uma logomarca, que é a logomarca mais simples que alguém possa fazer, que é a cruz. Ela é 2 linhas, qualquer criança consegue desenhar essa logomarca.
E essa logomarca, ela tem uma linha onde aponta para cima um relacionamento de Deus com o homem, ela aponta para o lado relacionamento de homem com homem. Ela fala sobre o sacerdócio e sobre ser rei e sacerdote. E ela tem tantas mensagens dentro disso, o significado da madeira, dá para ir longe em tudo isso o que a cruz significa, e Jesus já sabia que ele ia acabar terminando naquilo. É tão claro que ele já sabia, que ali em Marcos, eu adoro o livro de Marcos, porque eu sempre fiz muito musical de Páscoa, musical de Natal, e Marcos escreveu o evangelho dele como se fosse um roteiro de peça. É o evangelho mais curtinho de todos, ele é mais rápido para você sentar e assistir o evangelho. Então você consegue copiar as coisas dele para fazer essas cenas. A maioria das cenas de peça que a gente vê, ou de Sexta-feira Santa, as romarias, tudo isso são baseadas quase todos no livro de Marcos. E aqui no livro de Marcos ele também conta de quando ele foi fazer a ceia. E na ceia do Senhor, que é aquilo que a gente está tão acostumado a ler, ele junta os discípulos dele e fala para eles uma parte que eu tanto gosto. Ele fala: vão e procurem um lugar para a gente fazer a ceia. É sempre sobre relacionamento, é sempre sobre sentar na mesma mesa, é sempre sobre estar na mesa no mesmo nível, todo mundo sentado junto. Isso tudo simboliza demais as coisas que Deus tem pra gente como relacionamento entre pessoas, que seria o auditivo. E ele chega para aqueles discípulos e fala: quando vocês encontrarem um homem com o cântaro de água, ele vai dizer para vocês onde é que a gente vai se reunir. É muito engraçado quando a gente procura no Google e vê que esse homem com o cântaro de água, ele é justamente o símbolo usado para a era de Aquários. Ele é a constelação de Aquários. Sendo que Jesus estava começando uma era que era a era dos pescadores de homens. A gente consegue entender os tempos e tempos que, pelas constelações, a gente estava passando pela era de peixes. Que por mais que a gente pense que o símbolo do cristianismo é a cruz, na verdade o símbolo do cristianismo é o peixe. A cruz é o símbolo do sacrifício. A cruz, ela é a boa nova. O símbolo do cristianismo em si, ele é o peixe. Porque como homens, nós somos pescadores de homens. Mas a gente viveu esses 2000 anos que é o tempo da igreja. Até as constelações falam isso. E se você ainda não percebeu que a gente está passando por uma mudança de era, e as coisas estão mudando muito rápido, existe uma grande briga pela narrativa que vai reinar durante essa próxima era. Essa é a era de Aquários, porque não há escolha de querer ou não, isso daí é constelações, isso mostra as divisões do tempo. E a gente já sabe muito bem qual que vai ser a narrativa que vai reinar nessa era de Aquários. E mesmo assim o mundo se debate e se bate nisso aí tudo. Então quando eles encontraram esse homem com cântaro de água, ele mostrou para eles aonde que eles teriam essa ceia que Jesus falou para eles terem, que é tão, tão importante. E então, vamos comigo ali fazer a ceia? Vamos lá. É assim que eles celebravam a Páscoa. A gente tem o jantar de Natal, a gente tem o almoço da Páscoa, come peixe, come carne, faça o que você quiser, mas você senta com pessoas e faz isso. Era isso que estava acontecendo lá. Olha, quando costumava sacrificar o cordeiro pascal, isso aqui me parece um churrasco, né? Os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que vamos e preparemos uma refeição da Páscoa? Ele enviou 2 discípulos dizendo: entre na cidade, um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e perguntem ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele me mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Dá para tirar um monte de lições disso daqui. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Alguém que está comendo comigo. E ficaram tristes e um por um lhe disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem.
Melhor seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças e partiu, e deu aos discípulos, dizendo: tomem, isso é meu corpo. Então vamos distribuir esse aqui. Se você está em casa, não esquece de pegar aí. Espero que você tenha recebido esse kit. Se não teve, nas próximas também entre em contato com a gente, que a gente vai repassar. Então, peguem aqui. Vou pegar um. É tão mais legal a gente ser mais moderno do que era no tempo de Jesus, né? Ainda bem. Então dá pra tirar o lacre. E ele abriu. Você abre primeiro essa tampinha de cima. Aqui tem o nosso pãozinho pequeno. Enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão, deu graça e partiu, e deu aos discípulos, dizendo: tomem, esse é meu corpo que é dado por vocês. E eles comeram, querido, né? Lógico que não era isso aqui. Tinha sido o sacrifício. Eles faziam uma refeição, né? E depois ele tomou o cálice, agradeceu a Deus, ofereceu aos discípulos e todos beberam. Ele disse: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Então, eles pegaram aquele lá, viva. Aí. Senhor Jesus, obrigado, porque essa realmente tinha sido a tua última ceia, conforme você tinha dito. Obrigado porque a gente celebra ela até hoje, lembrando desses dias da tua coragem, da tua grandeza, do teu amor por nós. Obrigado porque você deu o teu corpo para que a gente habitasse, e você deu o teu sangue para que a gente vivesse. Que cada um desses que estão ceando junto conosco pela internet tenha a compreensão de que não estão sozinhos. Amém. E que nós estamos todos ao redor de uma grande mesa através de toda a internet. Nós estamos junto com você. Você prometeu que quando a gente estivesse em 2 ou mais, você estaria junto. E a gente entende que esse é o teu reino que está no meio de nós. Muito obrigado porque hoje a gente bebe esse vinho nesse novo reino que você prometeu lá atrás. E a gente vive o cumprimento de todas as tuas promessas. A gente vive a utopia da graça. A gente vive a utopia daqueles que recebem o teu perdão. Coisa que nenhum outro animal no mundo pode entender o que é perdoar e receber perdão. Mas o ser humano só consegue ser livre quando tem esse que é a maior força do universo, que é o perdão. Muito obrigado pelo teu corpo e pelo teu sangue, assim nós te amamos. Amém. Vamos voltar lá? Que legal, então, mesmo ele falando tudo isso sobre o reino de Deus, e que ele sempre anunciava, depois Paulo deixa claro lá em Romanos 14, 17, que o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É engraçado que essas 3 palavras que ele usa aqui, tipo, ele fala que não é comida nem bebida, para que não se confunda que o reino de Deus seria a ceia. O reino de Deus não é a ceia. Mas ele é justiça, que é uma utopia. A gente nunca viveu um mundo de justiça. Paz é o outro. Tipo, o ser humano, ele vive em busca da paz. Ele quer a paz, sendo que a gente nunca viveu a paz. Da onde que vem esse anseio pela paz se a gente nunca viveu ela? Como se ela fosse um objeto atingível. E a alegria que é algo que às vezes é tão passageiro que passa, e às vezes quando você está sendo alegre perto de alguém que não está alegre, até ofensivo. Mas aqui ele está falando de um reino que é alegria. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então esse reino do qual ele fala é um reino de utopia. Ele é um reino que vive uma realidade que a gente considera ser impossível de ser vivida. E se não bastasse isso daqui, ele ainda fala em Lucas 17, Jesus mesmo falando,
Lucas 17, 20, certa vez tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus está dentro da gente. A gente não vai entender o reino de Deus enquanto a gente ainda estiver tentando achar ele de maneira visual, porque a gente não foi feito originalmente para o visual. Jesus ter vindo como visual é uma forma de misericórdia de Deus. Deus teve misericórdia de nós para se comunicar de uma maneira eficiente. Então, por isso que é tão importante a gente se comunicar de uma maneira eficiente, pelo menos com algum público, com algumas pessoas que entendam o português, aquilo que a gente está falando. Quando a gente fala sobre Jesus, é tão polêmica as coisas e a gente acaba ficando tão tendencioso a usar palavras gatilho para atingir cristãos que a gente não consegue comunicar com o não cristão. Só que Jesus, ele é uma palavra, não adianta você mostrar um quadro de Jesus. É tão importante a gente saber que Jesus foi visto, porém a gente não tem nenhuma pintura fiel sobre como que Jesus era. Se a gente tivesse uma pintura ou uma estátua da época, aquilo ali já viraria um ídolo e limitaria a nossa compreensão de quem Jesus é. Por isso que a gente não deve fazer Deus num formato visual, a gente não deve fazer uma estatueta, a gente não deve ter isso daí. Assim como a gente não deve exatamente imaginar o reino de Deus como algo visível, mas ele é algo que vive dentro da gente. Tudo aquilo que é visível, ele está limitado pelo espaço-tempo. Jesus, ele não é limitado pelo espaço-tempo. Porque mesmo assim ele foi lá, ele terminou essa ceia, depois ele passou pelo Getsemane. E ali no Getsemane, quando ele chorou e pediu para Deus que, se fosse possível, passar dele diante esse cálice, Deus falou que não é possível. Você vai ter que passar por isso. O sacrifício, ele é importante de ser visto. Todo sacrifício, ele é público, todo sacrifício, ele é na frente dos outros. Por isso que ele é tão falsificável. Então, Jesus, quando ele passou por aquilo, ele foi julgado corruptamente. Ele foi humilhado na rua, ele foi cuspido, ele foi todo rasgado. Isso foi por mim e por você. Ele sabia o que ele estava fazendo, apesar de ser difícil. Ele nunca questionou Deus se ele estava servindo demais a humanidade. Ele sabia onde é que ele estava indo. Nisso, todos os amigos abandonaram ele. Quando ele teve que fincar aquela cruz no chão, que ele teve que carregar quase sozinho, porque apareceram amigos para ajudar a carregar aquela cruz, ele foi colocado no meio de 2 ladrões. Ele foi tratado como um ladrão. E mesmo entre ladrões, Jesus sabia conversar com eles. Mesmo entre ladrões, existiu um ladrão que se arrependeu do que tinha feito. Ele não teve tempo de viver a vida de reino de Deus nessa terra, o que é uma perda horrível. Aceitar Jesus no último minuto da vida, ele pode ser uma solução para a morte, mas ele é o desperdício da vida inteira. Deixar Jesus para mais tarde é tolice e é uma perda de uma oportunidade imensa, porque o objetivo de Deus, desde o começo, ele tinha um reino só, onde o céu e a terra eram uma coisa só. Quando o homem fazia sacrifícios no Velho Testamento, ele vivia um pouquinho da intersecção entre o céu e a terra e depois sujava de volta. Jesus, ele veio como o céu presente na terra. E ele não ficava só nessa intersecção entre a terra e o céu, mas ele saía para conversar com aqueles que estavam só na terra. E ele gerava espaços sagrados de céu, conversando com pessoas aleatórias pela rua. E depois ele institui isso daí como igreja. E querendo ou não, igreja, ela é o epicentro daquilo que Deus está fazendo no mundo. Igreja é importante, sim, porque foi Jesus quem criou. Jesus criou a igreja. Então a gente começa a viver o céu na terra, que pode ser algo completamente utópico, e as pessoas que enxergam com os olhos, elas nunca vão ver.
Elas nunca vão ver. As boas novas, elas são uma informação, ela é audível. Lá no começo do Evangelho de João, Jesus disse: eu digo a verdade, ninguém pode entrar no reino dos céus, do Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim, acontece com todos os que são nascidos do Espírito. O vento não é visível, o vento é audível. O vento, ele não deixa claro para nós de onde que ele está vindo, nem para onde que ele vai. E assim é o Espírito de Deus. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Você faz planos, mas eles podem mudar de uma hora para outra porque você ouviu Deus falando alguma coisa. E esse é o reino de Deus. E logo depois daquilo ele fala: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas, sejam visíveis. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. É engraçado que pessoas tão preocupadas com o visual, elas também são extremamente preocupadas em esconder. E quando a gente deixa de ser preocupado com o visual, a gente consegue andar na luz. A gente só consegue andar na luz quando a gente tem essa percepção de que foi perdoado por Deus. Quando a gente já tem essa convicção de que não tem mais nada para esconder. Que é a mesma percepção lá do começo de quando Adão e Eva abriram os olhos. E a solução para essa abertura dos olhos é uma palavra que precisou se encarnar para que homens visuais enxergassem a palavra andando entre eles. E essa palavra morreu na cruz. Mas o mais incrível é que depois de 3 dias, quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Marcos 16. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, tinha sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, ele disse. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Eles viram o menino. O menino disse: vejam o lugar onde ele estava posto. Ele disse: vão e digam aos discípulos dele. O que ele falou? Vão e digam, falem. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém porque estavam amedrontadas. E aqui encerra o livro de Marcos. Tem outros trechos, ele fala mais, mas se você pegar os estudos mais profundos, eles mostram que a partir do versículo 9 já foram achados mais tardios do livro e as cópias mais antigas se encerravam por aí.
O que é mais lindo é que exatamente esse livro que foi feito, tipo, para encenar a vida de Jesus, para peças, ele termina com um grande questionamento, ele termina num drama. Ele termina quando elas vão lá e não veem o corpo. Agora eu pergunto se a ausência de evidência é uma evidência? Eu não sei dizer se a ausência de evidência é uma evidência. Aqueles que viram o corpo, ele falou, vão para lá que vocês vão ver ele. Mas alguns dias depois, Jesus fala para Tomé que é tão melhor aqueles que não viram e creram. Eu e você, a gente não viu o corpo de Jesus. A gente está muito mais próximo do livro de Marcos do que dos outros 3 evangelhos que narram a ressurreição dele e o jeito que João foi correndo para ver Jesus e como que eles sabiam que Jesus era amor, porque imagina alguém que você traiu, abandonou e morreu, e ele ressuscita. Meu Deus, ele vai correr atrás de mim, ele vai vir na minha casa atrás de mim. Não, eles foram atrás dele porque ele era o próprio amor encarnado. Essa é a história da ressurreição que fica para mim e para você. Eu acredito nessa história, ela mudou minha vida. Ela transformou completamente a minha vida e eu vivo esse relacionamento com Jesus Cristo. Essa é a boa nova. A melhor boa nova que eu tenho para contar para você é a história da minha vida. De como que ele me transformou. De como que eu me sinto livre. E como que tanta gente acha a gente louco. Porque está sempre feliz. Porque, cara, não é uma rotina da vida da gente se sentir injustiçado. E a gente vive uma paz que excede todo entendimento. Apesar da gente saber que a gente tem uma vida eterna, fora desse espaço e tempo, a nossa vida não acaba mais. A gente sabe que a gente vive uma utopia nessa terra. A gente vive uma vida de justiça, paz e alegria, mesmo que os nossos olhos não vejam isso. A gente crê num futuro maravilhoso. Eu acredito em absolutamente tudo que a Bíblia fala sobre um dia Jesus vai voltar e a gente vai subir para os céus junto com ele. E é tão engraçado que quando ele fala sobre isso de Jesus voltar, ele fala sobre essa ruptura do espaço-tempo. E ao mesmo tempo que ele fala sobre o fim dos tempos, de alguma maneira assim, ele fala sobre o fim dos tempos e a gente vê na ciência que o tempo está tão ligado à gravidade. E tem tantos distúrbios do tempo junto com o espaço, que quando ele rompe o tempo, a gravidade acaba ao mesmo tempo. E o homem sobe. E como que isso é tão perfeito dentro dessa história? Isso faz parte de uma utopia extremamente real. Essa é a vida que eu tenho para trazer para você, para comunicar que o reino de Deus, ele já está no meio de nós. O reino de Deus, ele não é comida nem bebida. Ele não é visível, ele não está lá nem acolá. Mas ele está dentro de mim e de você. E ninguém vai ver esse reino de Deus se não nascer de novo. A gente tem marcado já para a semana que vem um evento de batismo nosso, onde a gente simboliza essa tumba, onde a gente simboliza tudo isso que Jesus viveu, para que a gente viva também, onde você desce na água e sobe da água, como se tivesse morrido e levantado uma nova criação. Isso é uma expressão externa de uma decisão interna. Então, aceite hoje Jesus como Senhor Salvador da tua vida. Isso é um entendimento, é ouvir essas palavras e aceitar e deixar que elas moldem a tua visão de mundo. Deixar que elas moldem o teu coração. Deixar que elas moldem o jeito que você se relaciona com as pessoas e se relaciona com Deus e com o divino, com a divindade. A tua espiritualidade vai ser moldada através das palavras de Cristo, de Jesus. Isso é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Todo esse universo que você cria dentro da tua mente, ele passa por um novo filtro. Um filtro muito maior do que o visual. Sabendo que tudo aquilo que é visível é a base de toda tentação. E tudo que é visível é a base de todo engano. E é o fruto de todo engano. Então eu quero que você repita junto comigo essa frase muito curta, que é de aceitar Jesus, falando: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Isso é cruzar uma linha da fé. E como que é importante declarar
Quando a gente fala com a nossa boca, a gente pode entender que fala para quem está em volta, que fala para os espíritos, no mundo espiritual, mas em especial você fala para si próprio. Você fala para si mesmo. Você conta uma boa nova para si próprio. Você fala do teu coração para tua mente que agora Jesus é Senhor aqui. Isso é temer a Deus. Tudo aquilo que você teme é Senhor sobre a tua vida. Tudo aquilo que você tem medo é Senhor da tua vida. Manda em você. Então, eu quero que mande em mim aquele que mais me ama. Eu quero que mande em mim aquele que lutou pela minha liberdade. Eu quero que mande em mim aquele que tem uma vida eterna para mim. Aquele que é o próprio amor. Porque no fim das contas, o perfeito amor, ele vai lançar fora o medo. E ali eu entendo por que ele diz 365 vezes na Bíblia: não tenha medo. Porque eu depositei o meu medo nele. E esse é o princípio de toda a sabedoria. Repita comigo: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Fale: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu quero orar por você que fez essa oração agora. Pai querido, muito obrigado por você ter se rebaixado ao nosso nível e nos mostrar de maneira visual algo que você queria ter falado com o nosso coração através do ouvido. Por você transformar um verbo numa carne, por você se encarnar uma palavra e mostrar para nós por que a fé e a esperança são tão importantes, mas ainda assim o amor vale mais do que esses dois. Obrigado pela tua intimidade conosco. E obrigado por nos trazer esse anseio, nos dar significado para o anseio de intimidade que a gente tem, a necessidade de conviver, a necessidade de ser amado, a necessidade de amar alguém e como a gente fica frustrado quando aquele que a gente escolheu para ser o depósito do nosso amor não quer esse amor. Agora você é o próprio amor. Muito obrigado pela Páscoa, pela cruz. Muito obrigado pela nossa vida, pela nossa nova vida. Obrigado por nos colocar como nova criação e nos permitir viver uma utopia que só seria um sonho para os filósofos e para os políticos. A gente vive como algo real. E a gente quer que esses que filosofam, a gente quer que esses que se preocupam tanto com o público, eles encontrem em Ti essa utopia. E que a gente possa realizar a Tua justiça nessa terra. A Tua justiça para aquele que passa fome. A Tua justiça para aquele que é excluído. A Tua justiça para aquele que perdeu seus entes queridos. A Tua justiça para aquele que está num leito de UTI ou para aquele que está afastado em casa porque cruzou com alguém que estava doente. A gente vive essa Tua utopia dizendo para cada um de vocês não estão sozinhos. Muito obrigado, porque você não nos deixou sozinho. Você veio nos buscar. Porque em assuntos de amor, a gente não manda recado. A gente precisa ir pessoalmente. Obrigado pela Páscoa, Senhor. Muito, muito obrigado. Amém. Continue ligado sempre com a gente. Siga a nossa rede social. Não se esqueça de se envolver intencionalmente. Não simplesmente esperar ter alguma vontade que venha do nada para fazer isso. Porque isso é o que a gente faz de carnal. Quando a gente faz as coisas pelo Espírito, essas são decisões. E não tem nada mais importante do que estar no epicentro daquilo que Deus está fazendo sobre o mundo. Uma excelente semana para vocês. Valeu, obrigado a cada um. Valeu.